Bom dia. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o sistema cardiovascular. Primeiramente, preciso me apresentar. Eu me chamo Lucas Rafael de Medeiros Souza, sou aluno do curso de Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agora nós estaremos dando início ao nosso estudo sobre o sistema cardiovascular. Primeiramente, nós devemos compreender que o sistema cardiovascular ele é composto por 4 componentes. E esses 4 componentes é uma bomba que fornece uma ligação contínua com outros 3 componentes, que é o circuito de distribuição de alta pressão, os vasos de comunicação e o circuito de coleta e de retorno de baixa pressão. Após nós entendermos esses componentes, nós devemos compreender que o coração ele é responsável por bombear sangue para todas as partes do corpo. O que acontece? O sangue entra com uma velocidade X pelo nosso lado direito, e pelas bombas, pelos átrios, lembrei, desculpa. O sangue entra pelos átrios e sai pelos ventrículos com 2 ou 3 vezes mais da força que é necessária para irrigar todo o corpo humano, E funcionalmente, nós vemos que o coração direito, a proporção que fica do lado direito do nosso coração, ela é responsável por receber o sangue e bombear o sangue para os pulmões, para que ocorra a areação pela circulação pulmonar. Já o lado esquerdo do coração, ele recebe o sangue oxigenado dos pulmões e bombeia o sangue para a aorta, que é as paredes musculares espessas, a fim de ser distribuído por todo o corpo humano pela circulação sistêmica. O coração é formado por uma parede muscular, chamada de miocárdio, seu músculo, e ele tem uma parede muscular sólida e espessa, que é o septo intraventricular, que separa os dois lados, E as válvulas atrioventriculares, tanto a direita quanto a esquerda, no coração, permitem que o fluxo unidirecional do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. À medida que a pressão ventricular aumenta, as válvulas atrioventriculares elas se mantêm fechadas. As válvulas cardíacas elas permanecem fechadas por 2 a 6 segundos. Esse curto intervalo de tempo, com o aumento da tensão ventricular, quando o coração e o comprimento das fibras permanecem inalterados, representa o período de contração isovolumétrica do coração. Para entender e compreender, nós temos que compreender que tem o sistema arterial, que são as artérias que constituem os tubos de alta pressão que impulsionam o sangue rico em oxigênio para os tecidos, E também devemos compreender a pressão arterial, que é a cada contração do ventrículo esquerdo, ela impulsiona o sangue para a aorta, E a pressão arterial tem a situação do débito cardíaco versus a resistência periférica total, onde a pressão arterial sistólica em indivíduos normotensos, ela em média é de 120 mmHg, eu esqueci o nome disso, mas acho que é milímetros de mercúrio, E a pressão arterial diastólica, que ela corresponde à fase de relaxamento do ciclo cardíaco e seus milímetros de mercúrio corresponde a 60 a 80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial média, aquela que muitas das vezes chamamos de ideal, é a famosa 12/8, é aquela aceita, Então é uma pressão arterial comum entre os seres humanos. E agora nós estaremos falando mais um pouco sobre
o sistema cardíaco. Diferentemente dos outros músculos, né, o coração ele possui um ritmo próprio. Isso significa que sua ritmidade ela é inerente. O coração é como se fosse uma bateria ininterrupta de aproximadamente 100 BPM. Isso serve para nós entendermos o que é a regulação da frequência, a regulação incíntrica da frequência cardíaca. Que nós devemos compreender que o coração ele possui, ele é constituído de movimentos involuntários. Nós não podemos controlar o nosso coração, o quanto que ele vai bater. Olha, agora você vai bater 80 milímetros e agora você vai bater 60. Não. Ele é um músculo involuntário. Por isso que suas ações não podem ser controladas. Por exemplo, a sua atividade elétrica, elas são ritmos eletroquímicos com origem no nó sinoatrovial, né? E ela ocorre aproximadamente com um retardo de 10 segundos depois do impulso elétrico, entendeu? O fascículo do átrio ventricular, ele transmite um impulso, né, rapidamente através dos ventrículos por intermédio das fibras condutoras que são especializadas em receber a designação do sistema de Purkinje. E essas fibras elas são responsáveis por formar distintos feixes que penetram os ventrículos direito e esquerdo. E as fibras de Purkinje transmitem o impulso por cerca de 6 vezes a mais rápido do que a velocidade de transmissão das fibras musculares do ventrículo normal, né? Nós devemos compreender que a transmissão ela ocorre do nó sinoatrovial, vai pro nó atrioventricular, vai pro feixe atrioventricular, que são as fibras de Purkinje, e depois vai para os ventrículos. O eletrocardiograma, eles são similares tecidos nervosos e musculares na superfície externa das células ou fibras miocardíacas, né? Então, a parte mais externa a gente pode chamar de eletrocardiograma, né? Já a palpação artéria carótida é a pressão externa exercida sobre a artéria carótida. Às vezes ela alentece a frequência cardíaca em virtude da estimulação dos diretores baroreceptores existentes em sua bifurcação, né? E a distribuição do sangue que o coração faz para o corpo inteiro é como se estivessem plenamente dilatados os vasos sanguíneos para o corpo, que contém cerca de 20 litros de sangue, sendo 4 vezes mais que o volume sanguíneo total médio real, que é de 5 litros. Assim, tendo a manutenção no fluxo sanguíneo e a pressão arterial, particularmente durante a atividade física, exige um equilíbrio perfeito e regulado entre dilatação e constrição, né? E para nós entendermos também que qualquer alteração na distribuição do sangue no nosso corpo, ela nos levará a ter alguns problemas bem sérios, principalmente quando formos realizar algum exercício físico, né? Então, sem a distribuição correta, nós podemos ver que lá na frente vai ter algum agravamento de alguma patologia ou até o surgimento de algumas. Estaremos falando um pouco sobre a capacidade funcional do sistema cardiovascular. Primeiro, nós precisamos compreender e abordar o que é o débito cardíaco, né? Ele expressa o volume de sangue que é bombeado pelo coração durante o período de 1 minuto, né? Então, o valor máximo reflete a capacidade funcional do sistema cardiovascular. O débito do coração, ele, como ocorre com qualquer outra bomba, ele depende da sua taxa de bombeamento.
né? E para calcularmos isso, nós devemos compreender que é débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Nós acharemos essa determinação do débito cardíaco. O débito cardíaco ele é muito importante para que possamos compreender frequência, né? Os batimentos, tudo aquilo que constitui o coração, se está em pleno funcionamento ou não. Né? O débito cardíaco ele também pode variar consideravelmente durante o repouso. Né? Por isso que o débito cardíaco em repouso não deve ser comparado ao débito cardíaco em atividade física. Até porque o quanto mais desestresse você sofre, mais sangue o seu coração não irá precisar bombear. Consequentemente, o seu débito cardíaco será maior. O seu débito cardíaco em repouso ele será menor do que o débito cardíaco realizando qualquer tipo de esforço físico, né? Então, no débito cardíaco em repouso, eles também pode ser alterado devido à condição emocional, né? E essas condições emocionais podem alterar o efluxo cortical, que é o comando central para os nervos cardioaceleradores, né? E o débito cardíaco durante uma atividade física, ele é aumentado rapidamente e em transição com o repouso para que ocorra o stand rate. Então, o débito cardíaco ele sobe gradualmente até atingir o platô. E quando o fluxo sanguíneo consegue atender as demandas metabólicas, nós podemos compreender que ele chega no seu ápice e depois ele vai ter uma queda normal, né? Como qualquer sistema do nosso corpo. E o estresse ambiental, ele também deve ser levado em consideração. Porque muitas das vezes, se você fizer uma atividade cardíaca, por exemplo, igual os jogadores que jogam em La Paz, na Bolívia, o débito cardíaco deles será maior, porque o ambiente atuou diretamente sobre o débito cardíaco daquele indivíduo, por causa da altitude em si, entendeu? E o fluxo sanguíneo para o coração e o encéfalo eles não conseguem, né, tolerar um suprimento sanguíneo. E o fluxo sanguíneo do coração e do encéfalo, eles não conseguem tolerar o suprimento de sangue comprometido. Consequência disso, nós podemos observar que em repouso, o miocárdio utiliza normalmente 75% do sangue existente que flui através da circulação coronariana. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom dia e boa noite.